Então, boa tarde novamente. Vamos agora dar início à última mesa redonda do dia de hoje, intitulada Doente crítico ou paliativo na urgência, quando ainda há tanto para fazer. Para moderar a mesa, chamamos Ana Rocha, enfermeira na Unidade de Cuidados Paliativos do Instituto Português de Oncologia de Coimbra. Para nos abordar a perspectiva da enfermagem, teremos então presencialmente a enfermeira Joana Rente, enfermeira da equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos do Hospital Dr. Francisco Zangalo de Ovar. E para nos abordar a perspectiva médica, teremos via Zoom a doutora Isabel Galriça Neto, médica diretora da Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos do Hospital da Luz de Lisboa. Então, muito boa tarde a todos, boa tarde a todos os resilientes, boa tarde a todos os resilientes e boa tarde também à Comissão Organizadora pela audácia, primeiro depois de um tempo em que estivemos mais reservados destes momentos, mas sobretudo dos momentos de contacto, de partilha física, presencial, ter a audácia de trazer a uma área de doente crítico, a área do doente paliativo e a área da sua abordagem nos contextos onde efetivamente ele também surge. E é com muita honra que recebi o convite e que parabenizo também a Comissão Organizadora pela organização de um evento desta dimensão, desta magnitude, com uma visão da enfermagem sobre a preocupação neste nível, mas também que parabenizo por todos vós que ficaram ainda para nos ouvir sobre esta temática. Estou extremamente bem acompanhada e é com muita honra que me sinto bem orientada até nas partilhas que vão ser feitas, nomeadamente numa visão da perspectiva da enfermagem relativamente à presença do doente crítico ou paliativo na urgência, reconhecendo neste desafio quando ainda há tanto a fazer, e tenho à minha esquerda a enfermeira Joana Alexandra Rente, pós-licenciada em enfermagem médico-cirúrgica e mestre em cuidados paliativos, também doutoranda em cuidados paliativos. Exerce a sua profissão há 12 anos e encontra-se no ativo na equipe intra-hospitalar de cuidados paliativos do Hospital de Ovar. E iremos também escutá-la sobre esta visão da enfermagem do doente paliativo na urgência. Queria lançar só um primeiro repto e a seguir, na segunda apresentação, faria a apresentação da doutora Isabel. O repto surge com um projeto que de facto foi distinguido pela Fundação da La Caixa e que justificava o seguinte: estima-se entre 3% a 10% que todas as emergências logo pré-hospitalares começam com doentes em cuidados paliativos e que é de extrema importância criar-se pontes de resposta entre os cuidados de emergência e de urgência aos cuidados que estes doentes possam requerer no momento. E, ao serem sinalizados neste momento, de facto contacta-se um sistema que se ativa para responder em situação crítica. E as pessoas com doença incurável, agudizada, idosas ou não, têm muitas vezes a necessidade de que se ajuste os cuidados à sua sintomatologia, mas também à sua condição. Será possível que com estas reflexões, com estes projetos, consigamos evoluir na perspectiva de um melhor cuidado e ajustado à pessoa em condição avançada da sua doença, independentemente da sua idade, que entra nos nossos sistemas de emergência e de urgência. E esta foi a reflexão que a enfermeira Joana tem vindo a fazer também no âmbito da sua investigação de doutoramento e da qual teremos muito gosto de escutar. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Tenho muita sorte de partilhar a mesa com a Ana e com a doutora Isabel. E antes de começar a minha apresentação, eu queria vos contar um bocadinho da minha história e porquê de ter surgido este projeto.
Quando eu comecei a trabalhar como enfermeira, comecei a trabalhar num serviço de medicina interna. E o que é que acontecia? Eu não tinha formação nenhuma em cuidados paliativos e via que a maior parte das vezes havia internamentos recorrentes sempre dos mesmos doentes. Mês sim, mês sim, mês sim, vinha sempre o mesmo doente. E, portanto, este mesmo doente, ao fim de 3, 4 meses, acabava por falecer no serviço de medicina interna. Então, eu não conseguia muito bem perceber, quando comecei a trabalhar, o que é que se passava, o que é que estava errado para este doente, quando havia uma crise descompensatória da sua doença de base, uma doença crónica e avançada, o que é que se passava de errado para este doente estar sempre a ir ao serviço de urgência? Mais à frente, alguns anos depois, ouvi falar de vários estudos que faziam o levantamento dos doentes com necessidades paliativas no serviço de urgência. Este é um deles. O que é que este estudo foi fazer? Este estudo pegou em todos os doentes do Foro Oncológico que faleceram entre 2010 e 2015 e viu o que é que acontecia nos últimos 30 que faleceram em ambiente hospitalar e foi ver o que é que aconteceu no último mês de vida destes doentes. E isto, na altura que vi os resultados, que não foi só em 2017, vimos um bocadinho antes, que isto faz parte de um projeto Dínamo, do qual nós também estávamos integradas, percebi que 42% destes doentes no último mês de vida foram ao serviço de urgência. 25% estiveram internados metade do último mês de vida deles. Outro quarto destas pessoas tiveram direito, por assim dizer, a uma intervenção cirúrgica. Tiveram 18%, que eu acho que também é uma percentagem alta, tiveram direito a um tubo endotraqueal e 6,7% fizeram quimioterapia no último mês de vida. E a conclusão maior deste estudo foi que 7 em cada 10 doentes oncológicos que morrem no hospital público em Portugal continental são expostos no último mês de vida a cuidados considerados excessivamente agressivos. Depois cruzei-me também com este estudo. Isto faz um bocadinho parte da minha história, por isso é que vos estou a contar. Este estudo o que é que fez? Um grupo de internos de medicina pegou na base de mortalidade do ano 2016 do Serviço de Urgência do Hospital Central Português e foi ver quantos destes doentes que tinham falecido lá tinham necessidades paliativas. E vocês veem ali a percentagem 78,4% dos doentes que faleceram em 2016 neste Serviço de Urgência tinham necessidades paliativas. O que nos choca, porque idealmente não queríamos nada que estes doentes falecessem sequer em ambiente hospitalar. Pior ainda, só 9 destes doentes, ou seja, 3% é que eram conhecidos numa equipa de cuidados paliativos. E, digo eu, pior ainda, a mediana de intervenções agressivas a que estes doentes eram submetidos era 3. Portanto, quase todos estes doentes tiveram direito a 3 intervenções agressivas na sua última ida ao serviço de urgência quando faleceram. Ainda por cima, isto nem sequer foi diferente para aqueles doentes que já tinham uma decisão de não reanimação assinada. Portanto, eu continuei a achar que realmente há qualquer coisa que se passa e, a meu ver, de errado. Quando foi apresentado o estudo anterior num congresso de cuidados paliativos, num congresso nacional, eu, a ver os restantes pósteres e as restantes apresentações, vi que isto não era só uma preocupação minha. Percebi que havia muitas apresentações, muitos pósteres e até mesas principais que falavam disto mesmo, de quantos doentes com necessidades paliativas têm que ir ao serviço de urgência, porque não têm outra hipótese, não têm outro recurso, e cruzei-me com este estudo. Este estudo, vejam, são doentes que foram, durante um trimestre, mais do que 3 vezes, 3 ou mais, de idas ao serviço de urgência. E destes doentes todos, num trimestre, 95 tinham necessidades paliativas, que eu acho que é um número elevado. E o que continuam a achar nestes trabalhos é exatamente isso, o número elevado de atitudes agressivas a que são submetidos. E, mais uma vez, só 16,8%, um percentual muito baixo, é que era conhecido numa equipa de cuidados paliativos. No domicílio, dizem-me vocês que às vezes quando eu faço esta apresentação dizem-me então, mas os doentes se calhar não deviam ir ao serviço de urgência, deviam ser acompanhados por uma equipa de cuidados paliativos no domicílio. Este é o mapa que eu tirei esta semana, das equipas que existem no domicílio, e nós que estamos por dentro dos cuidados paliativos temos noção que isto é um grande gap no nosso país. Vem ali a zona central do nosso país, 0 equipas domiciliárias. Portanto, o que é que estes doentes, quando têm uma crise no domicílio, fazem? Têm que ir ao serviço de urgência. E então, qual era a minha conclusão maior? Eu via nestes estudos todos, e era a minha percepção, embora eu nunca tenha trabalhado num serviço de urgência, mas era a minha percepção, pelo menos no internamento dos doentes que me chegavam do serviço de urgência, é que havia um grande aumento do número de idas ao serviço de urgência destes doentes com necessidades paliativas,
haviam pouquíssimos protocolos e evidências para ajudar a identificar estes doentes no serviço de urgência e para ajudar a geri-los, ou até para ajudar a reencaminhá-los para uma equipa de cuidados paliativos, e tudo isto o que é que gerava? Mais atitudes agressivas, mais internamentos, mais intervenções cirúrgicas a doentes com prognóstico muito reservado de vida. Então, quando me contaram sobre o estudo de 2016 sobre a base de mortalidade do serviço de urgência, a minha resposta foi: porquê é que não se faz uma via verde de cuidados paliativos? E quem estava comigo era uma investigadora muito conhecida a nível dos cuidados paliativos, a Bárbara Gomes, e que... Deixem-me só beber água. E que, muito bem, investigadora, não sabia sequer o que era uma via verde. Eu expliquei, e ela disse, se calhar faz sentido. E então comecei a explorar a situação, a ver o que é que era possível, como é que tinham sido feitas as outras vias verdes, comecei a falar com outros colegas, e toda a gente me dizia que fazia algum sentido. Entretanto, vou-vos ser sincera, porque era assim que eu tratava o meu trabalho. Houve uma altura em que este meu trabalho morreu, e era assim que eu descrevia. A minha ideia morreu. Porquê? Porque eu pensava, quando estes doentes vão ao serviço de urgência por vómitos, por náuseas, por dor, eles têm que entrar novamente pelo fluxograma habitual da triagem de Manchester. Portanto, não pode haver alteração, não pode haver um protocolo diferente. Entretanto, cruzei-me com isto. Esta via verde, na gestão da toxicidade da imunoterapia, ganhou um prémio nos encontros da primavera em 2017, penso eu, acho que não estou a mentir. E o que era isto? Era um cartão que era e funciona em ambiente privado. É um cartão que é entregue ao doente pelo seu oncologista e pelo farmacêutico, na altura em que é decidido em consulta que o doente vai fazer imunoterapia, e no cartão o que consta são informações muito sumárias sobre a medicação que ele vai fazer a nível de imunoterapia, as consequências que essa medicação lhe pode trazer e o número de telefone do oncologista. Portanto, consequência desta via verde é que, se o doente tiver que ir à urgência por uma consequência da toma de imunoterapia, ele vai ser diretamente tratado para essa consequência, para esse sintoma. Não se vai andar à procura do motivo. Não se vão fazer exames diagnósticos acessórios que não vão trazer novidade nenhuma, porque já se sabe qual é o motivo. Então, aí o meu projeto ganhou vida novamente. Então, eu desenhei isto como a minha tese de doutoramento, que ainda estou a fazer, e desenhei isto em 3 fases. A fase inicial, porque eu não estava muito convencida, foi pegar nestes doentes que tinham morrido em 2016 num serviço de urgência e comparar os motivos de admissão dos doentes paliativos com os outros, para realmente ter a certeza que os motivos eram diferentes. E eram. E foi aqui que eu, pelo menos, continuei a bater o pé que fazia sentido, pelo menos um protocolo que identificasse estes doentes no serviço de urgência. Portanto, os doentes com necessidades paliativas, neste estudo, que faleceram em ambiente de urgência, quando recorreram ao serviço de urgência, o motivo era maioritariamente questões da parte respiratória e da parte cardíaca. Ao contrário, nos outros doentes, a maior parte deles recorreu ao serviço de urgência por alterações neurológicas e, em estatística, isto consegue-se provar que é estatisticamente diferente e, portanto, realmente consegui mostrar que é diferente e que o meu estudo, de alguma forma, fazia sentido. Então, desenhei a segunda fase. Na segunda fase, eu pensei, bem, eu não trabalho num serviço de urgência, eu só tenho o meu lado de cuidados paliativos e não de muitos anos. Portanto, eu tenho que perguntar às pessoas que percebem bem mais que eu sobre as duas áreas, o que é que elas acham, o que é que para elas fazia sentido a nível de uma via verde ou de um protocolo, e foi isso mesmo que eu fiz. Eu fiz 7 entrevistas grupais com um questionário delineado, em dezembro de 2020, e coloco aqui o 2020 porque estávamos em pandemia e, portanto, algumas das respostas coincidem com esse período. E entrevistei 33 profissionais. Podem achar pouco, mas acreditem que saturámos os dados sem muito mais, porque as respostas coincidiam todas. E da análise qualitativa que depois fiz das entrevistas, surgiram 4 temas finais. O que é que eu fazia na entrevista? Eu começava por explicar aos colegas que lhes ia fazer perguntas sobre o que era um doente que recorria ao serviço de urgência com necessidades paliativas, perguntava-lhes se eles sabiam o que era e, a partir daí, pedia-lhes que me dessem exemplos dos doentes que eles achavam que dentro destes critérios tinham ido ao serviço de urgência deles. E pedia-lhes que me dissessem os motivos, as intervenções a que tinham sido submetidos, as intervenções a que eles achavam que não deviam ter sido submetidos e uma série de outras questões. Este foi o primeiro tema que surgiu. Portanto, isto são todas as respostas possíveis que eu tive.
Os motivos de admissão destes doentes no serviço de urgência: dispneia, dor não controlada, hemorragia não controlada, crise convulsiva, deiscência de feridas, aspiração de conteúdo alimentar, náuseas, vômitos, perda de via oral, recusa alimentar, alteração do estado de consciência, confusão, ascite, oclusão intestinal, prostração, anorexia, exaustão do cuidador, deterioração do estado geral. Peço que quem trabalha aqui, toda a gente em serviço de urgência, que pense nos vossos doentes com necessidades paliativas, se não bate mais ou menos dentro destes motivos também. Depois perguntei, dentro dos últimos 2 doentes com necessidades paliativas que eles tinham recebido, quais eram as intervenções que eles achavam que deviam mesmo ter feito àqueles doentes para melhorar o conforto e a sua estadia no serviço de urgência. E eles foram-me dizendo uma série delas, peço desculpa, mas eu sou-vos sincera que quando estava a ouvir os colegas e não podendo na parte da investigação fazer juízos de valor, fiquei muito contente porque comecei a perceber que a ideia que nós, dos paliativos, temos de que, infelizmente, custa-nos muito que os doentes continuem a ir ao serviço de urgência, porque os colegas que lá estão têm muito trabalho e nós compreendemos isso e não têm espaço, não só físico, mas para outras coisas, para gerir estes doentes da maneira que até gostariam de o fazer. Todos os colegas, aquilo que me responderam foi de encontro àquilo que eu também acho. E, portanto, foram dizendo coisas do género: administração de medicação que ajuda a mitigar o problema que levou o doente ao serviço de urgência, antes de ele fazer qualquer exame ou intervenção diagnóstica, alternar posicionamentos, otimizar a fralda, fornecer almofadas, permitir a presença de um familiar ou pessoa significativa. E esta é uma das respostas que realmente coincide com o período de pandemia em que isto não era tão facilitado. Monitorizar a dor, aspirar secreções, oferecer alimentos frescos em caso de náuseas, colocação de um catéter subcutâneo para a administração da medicação, administração de saliva artificial, oxigenoterapia que não revele desconforto ao doente e por aí em diante. Depois perguntei realmente as intervenções que os colegas achavam que não deveriam ter feito àqueles doentes de que eles se lembravam que tinham recorrido ao serviço de urgência. E também fiquei muito contente com esta resposta, com enemas de limpeza, administração de alimentação parentérica, aspiração de secreções, monitorização de sinais vitais, radiografias, taques, ressonâncias, uma série de intervenções que os colegas me explicaram que realmente não existindo um protocolo para todos os doentes, mas a maior parte dos doentes que acorrem ao serviço de urgência acaba por ser submetida a todas estas intervenções. E, portanto, eles acabam por fazer isto apesar de terem noção de que não é o ideal para aquele doente. No final, acabei por perguntar se um doente deste tipo fosse ao vosso serviço de urgência, como é que era mais fácil vocês identificarem-no como um candidato a este novo protocolo de via verde, ou o que quer que lhes chamemos, cuidados paliativos. E então os colegas deram-me várias respostas. Quando me falaram das cartas, disseram que, infelizmente, quando os doentes chegam com carta, com bombeiros, a carta é algo que se perde com facilidade numa triagem. Uma pulseira identificadora do género das alergias, das quedas, por aí, um cartão dos cuidados paliativos, um boletim de cuidados paliativos ou um alerta no sistema informático. Esta resposta, o que me explicaram é que no serviço em que eu fiz as entrevistas, no sistema de prescrição de medicação, há um alerta sobre alergia a determinada medicação e, portanto, aí poderia aparecer também um alerta em como o doente é candidato à via verde de cuidados paliativos. Só para referir aqui duas coisas que eu achei importantes também nesta análise. Todos os participantes, e sem exceção, reconheceram que algumas, se não quase todas as intervenções que faziam aos doentes com necessidades paliativas, quando eles iam ao serviço de urgência, eram indutoras de sofrimento, e muitas delas inúteis, completamente inúteis, como eles mesmos referiram. Porque percebiam que exames de diagnóstico, quando já se percebia qual era a causa óbvia daquele sintoma, eram desnecessários, e punções e mais punções e outras atitudes eram realmente desnecessárias. Também consideraram muito importante a presença do familiar, embora eu compreenda aqui em espaço físico de uma urgência seja complicada a presença dos familiares muitas vezes, e também perguntei, numa das questões abertas, se tinham por hábito, num doente que viam em situação de fim de vida no serviço de urgência, pesquisar se existia testamento vital daquele doente. E aqui sou sincera que todos, sem exceção, incluindo médicos, me disseram que não tinham por hábito pesquisar se este doente tinha diretivas antecipadas de vontade. E até vos posso dizer que os colegas não sabem sequer onde se pesquisa a maior parte deles.
Portanto, depois de todas estas respostas, aquelas respostas todas eu não podia pô-las taxatoriamente num protocolo de via verde. Então, o que eu fiz foi, eu queria fazer um consenso de Delphi com um inquérito online e pedi a especialistas, mais uma vez das duas áreas, que me votassem no que era mais importante para eles, a nível dos motivos de admissão, das intervenções a implementar, das intervenções a evitar e das formas de identificação destes doentes. O que eu considerei, isto é o critério para a primeira ronda de Delphi, é que todas as respostas que tivessem mais de 80% das pessoas a votar nas duas últimas opções, por exemplo, deixo-vos aqui o exemplo da dispneia, no frequente ou mais frequente, todas essas respostas passavam automaticamente para o protocolo de via verde. Tive 99 respostas. Aqui, nesta altura, ainda antes de passar para os restantes ramos, decidi definir o primeiro ramo de identificação destes doentes. Qual foi a minha ideia? Não sei se têm noção, mas em Portugal não existe nenhuma escala que identifique os doentes com necessidades paliativas validada para a nossa população portuguesa. E, portanto, nem que eu tivesse que validar alguma escala, são instrumentos muito extensos, que nós muitas vezes usamos, e a Ana sabe, em treinamento, mas que, para quem está a fazer triagem e tem um curto tempo para identificar aquele doente, não é possível. Portanto, eu achei que, neste momento, num projeto embrionário, o que cabia era todos os doentes que já eram conhecidos numa equipa de cuidados paliativos. Depois, o segundo critério era prever que este doente, quando vai ao serviço de urgência, já tenha um prognóstico de vida muito limitado, porque pensei, bem, as outras vias verdes só se põem em caso de uma situação, nomeadamente life-saving, de uma necessidade, de uma situação limitadora de vida. E, portanto, eu estabeleci até às 48 horas de vida aquilo que nós chamamos vulgarmente de agonia. E, para nos salvaguardar, acima de tudo, e a quem seguisse este protocolo, o doente deveria ter sempre a DNA racinada. Depois de toda a gente votar, destas 99 pessoas, os motivos de admissão mais frequentes que ficaram foram a dispneia, a dor não controlada, a hemorragia não controlada, náuseas, vômitos, perda de via oral, alteração do estado de consciência e confusão. Das intervenções a implementar, ainda saíram praticamente metade, e eu compreendi a lógica, situações como oferecer almofadas e o alternar posicionamentos manteve-se, mas eu compreendi a lógica e depois, em off, a falar com alguns colegas, percebi e percebo que em ambiente de urgência isto sejam recursos muito complicados de oferecer ao nosso doente. Mas, pelo menos, a maior parte das intervenções que retiravam alguma agressividade ao fim de vida, mantiveram-se. A única que foi retirada pelos colegas, portanto, que não foi votada no nível 4 ou no nível 5, foi esta que está a vermelha, portanto, foi a única que saiu, que é a punção venosa para a colocação de catéter venoso periférico. Portanto, os colegas não acham que devem evitar isto, e a explicação que me deram foi: a maior parte dos doentes, se não todos, que dão entrada, fazem uma colheita do que é básico a nível de sangue. E, portanto, nessa altura deixamos um catéter. Portanto, provavelmente não vamos conseguir evitar isto. E, portanto, a votação aqui não foi realmente unânime. Formas de identificação. Um cartão de cuidados paliativos ou um alerta no sistema informático foi o que prevaleceu. Passo agora para a última fase do meu estudo. É nesta que eu estou neste momento a trabalhar. Não tenho a certeza se o que vos vou mostrar a seguir é definitivo, porque é o protocolo que neste momento está desenhado, mas por isso mesmo é que o vou testar. Não quero dizer que, até porque ontem falei disto com outros colegas e havia alguém que me dizia: eu não acredito que haja espaço para isto no nosso serviço de urgência. E o que eu dizia era que a minha opinião, e penso que mesmo a opinião de todos os colegas que falaram comigo do serviço de urgência, é que, pelo menos, se os doentes que acorrem ao serviço de urgência não forem submetidos a tantas intervenções diagnósticas ou invasivas, eu acho que já vale a pena. E, portanto, este é o desenho provisório da via verde. Portanto, o doente com necessidades paliativas acorre ao serviço de urgência, tem que ter estes 3 critérios de inclusão de que eu vos falei, tem que entrar por um destes sintomas ou um destes motivos de admissão, e nessa altura é que se iniciou o protocolo de via verde. E iniciamos por providenciar um ambiente terapêutico e sereno, seguido pela administração de medicação que ajuda a mitigar o problema que levou o doente ao SU antes de qualquer exame ou intervenção diagnóstica, e por aí adiante todas as outras intervenções que ficaram.
Portanto, conclusão, eu vou testar e espero conseguir, pelo menos, que daqui saia alguma coisa que ajude os doentes que vão ao serviço de urgência. Se eu tenho a certeza que os doentes não deviam ir ao serviço de urgência, na maior parte das vezes tenho, porque eu, enquanto enfermeira de uma equipa de cuidados paliativos, custa muito quando ligo para um familiar e sei que o doente foi durante a noite ao serviço de urgência, mas que realmente não tenho outro recurso para ajudar o doente, não tenho. E, portanto, eu penso que é urgente que criemos mais equipas de cuidados paliativos no domicílio. Eu falava ontem com alguns colegas, eu não consigo perceber o que é que nós estamos a fazer de errado da parte dos cuidados paliativos, porque eu acho que não estamos a saber vender, e não entendam isto como vender dinheiro, mas não estamos a conseguir fazer passar a nossa mensagem. Porque todos nós que vemos, e ouvimos falar de cuidados paliativos e vemos os estudos, até vemos que os doentes até duram mais tempo, com mais qualidade de vida. Então, o que é que falha? Eu dou-vos um exemplo. Há 2 anos veio o boom da hospitalização domiciliária, que é um bom programa, e houve bastante dinheiro para isso. Então, por que é que não há um boom, bastante dinheiro para os cuidados paliativos? Percebem? Não sei onde é que estamos a falhar no nosso marketing. Depois, custa muito que situações como esta, da primeira frase que vos mostro, continuem a acontecer. Então, estes números são o quê? É o tempo desde que um doente deu entrada no serviço de urgência de um hospital central português até que foi sinalizado por uma equipa de cuidados paliativos. E a mediana é de 4 dias. Mas há pelo menos um doente que esteve internado 111 dias, é o máximo, até ser referenciado por uma equipa de cuidados paliativos. 111 dias. Realmente continuo a achar que há algo de errado aqui. Sendo o serviço de urgência, muitas vezes, e a maior parte das vezes, não é quase sempre, o local em que a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde é onde conhecemos o doente como um doente paliativo, tem que haver obrigatoriamente alguma coisa no serviço de urgência que faça luz, que ajude os doentes a chegarem às equipas de cuidados paliativos. Porque às vezes elas até existem, mas os doentes também não chegam lá. Precisamos todos continuar a falar a mesma língua. Eu posso-vos dizer, eu sou muito sincera, eu não trabalho num serviço de urgência e por isso precisei muito da ajuda dos colegas da urgência, mas fiquei muito contente com estes resultados, em perceber que a minha percepção, enquanto enfermeira de cuidados paliativos, era igual à dos colegas do serviço de urgência, quando lidamos com estes doentes. Portanto, precisamos muito continuar a falar a mesma língua. Precisamos muito de fazer chamadas, de ligar para as equipas de cuidados paliativos. Precisamos que os colegas dos cuidados paliativos são das equipas e vão ao serviço de urgência, que muitas vezes isso também não acontece. E importa que o doente, quando entra no serviço de urgência, se pense em alinhar os objetivos de tratamento que ele já tinha de cuidados com aquilo que se vai fazer. Porque não é correto, e eu tenho algumas situações, e conhecemos algumas situações enquanto enfermeiras de cuidados paliativos que mexem connosco, não é aborrecido quando nós ligamos a familiares, e nesta época de pandemia foi terrível para todos nós, não só para os doentes de cuidados paliativos, mas quando temos doentes que faleceram no serviço de urgência, imobilizados para fazerem VNI quando não queriam. E há situações destas que continuam a acontecer. Portanto, volto a dizer, há algo de errado que nós não estamos a conseguir fazer passar e há algo de errado que temos que fazer melhor. E não podemos nunca descurar o apoio à família, porque o que é que acontece? O doente entra no hospital, vai falecer e o que é que nós fazemos? Uma chamada e acabou. E, portanto, o que é que acontece a esta família? Portanto, é mais um elo desta via verde que eu ainda não consegui incluir para além do estar presente, mas que também é bastante importante, quem fica. E eu, para já, não tenho mais nada para vos dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, enfermeira Joana, por nos trazer a perspectiva dos enfermeiros, que estudou a de cuidado da urgência, sobre a perspectiva também que eles têm da sua experienciação com os doentes de cuidados paliativos, ou de condição paliativa, pelo menos, e por ter dedicado tempo do seu, porque a investigação é um tempo que nos exige muito, em prol de procurar respostas para ambos os lados, e para os lados da área paliativa, mas também para o lado de quem trabalha na urgência, e no intuito de uma questão, que é o alívio de sofrimento de todos, a começar pelo doente, pela família,
pelos profissionais que estão em prestação de cuidados e que precisam desse suporte também à tomada de decisão e também por nós, paliativos, porque percebemos que podemos ter uma sequência e não ter a angústia perante o doente que nos diz: e se eu tiver uma intercorrência e precisar mesmo de ir à urgência? E dou seguimento a esta visão complementar, e os cuidados paliativos são cuidados de trabalho em equipa, e esta é uma expressão de uma parte da equipa, a área da enfermagem, a área médica e entre todas as outras áreas técnicas também que se incluem, e damos a visão neste momento da área médica da doutora Isabel Galrice Neto, a quem eu muito me apraz e honra apresentar com extremo orgulho. É referência desde que eu costumo dizer que desde que sou enfermeira sou paliativista, mas quando eu fui enfermeira no tempo de estágio tive a sorte de, ela se calhar no meio de tantas pessoas nem tem a noção, de ficar tocada por uma formação que deu num centro de saúde a alertar os profissionais de saúde sobre a dor. E isto já vai de 97, 98. E eu nunca mais me esqueci que isso foi importante para mim, que ficou aí o bichinho dos paliativos, ou pelo menos o sentimento do conforto. E por isso o currículo dela é imenso. Eu vou começar por dizer que é médica desde 1985, mestre em cuidados paliativos pela Faculdade de Medicina, é uma clínica que direciona-se para a área que foi do Serviço Nacional de Saúde pela equipas comunitárias, e por isso temos também estas visões, a equipa comunitária de Odivelas, a equipa de unidade do Hospital da Luz de Cuidados Paliativos, uma das primeiras e talvez única unidade com certificação de totalidade da qualidade paliativa assim exigida, e tem inúmeros projetos que tem apoiado, suportado, e inúmeras apresentações e divulgações feitas, e coautora e autora de vários livros. Penso que há aqui, no meio das várias áreas, uma ou duas que eu queria salientar. Um é o Prémio Nacional de Humanização pelo Ministério da Saúde. E isto tem que nos dizer... Eu escolhi algumas e peço desculpa se não foi as que poderia considerar. Tem que nos fazer perceber que são os primeiros critérios que aqui nos trazem hoje. Humanizar os cuidados ao nível da urgência, no intuito do doente em condição paliativa. Depois, o prémio de visionária de cuidados paliativos. E se foi considerada por todos nós visionária desde sempre, certamente esta capacidade visionária e defesa também estará patente nesta visão partilhada do doente crítico e paliativo num serviço de urgência e emergência. E dou-lhe a palavra, doutora Isabel. Obrigada pela sua presença. E um bem-aja. Bom, muito obrigada. Fiquei muito tocada pelas suas palavras. Fiquei muito grata e reconhecida pelo vosso convite e parabéns pela iniciativa. Dizer que, de facto, o tema é excelente, maravilhoso, e que dou por bem empregue o tempo em que estive a preparar esta apresentação, que espero, obviamente, que vá de encontro aos vossos objetivos, sendo que irei tocar alguns pontos, é impossível tocá-los todos. A apresentação da enfermeira Joana Rente já me ajudou e felicito-a quer pela excelente apresentação, quer pelo interesse em continuar, e eu já irei fazendo alguns comentários, mas, de facto, aquilo que eu, nestes próximos 20 minutos, se calhar um bocadinho mais como a enfermeira Joana, sem vos querer amassar, mas irei tocar alguns destes aspectos. E começando por pegar relativamente à questão do tema do doente paliativo no serviço de urgência, e face ao que já foi dito, eu gostava de clarificar, porque é preciso clarificar, que quando nós falamos do doente paliativo, estamos a falar de diversidade. O grupo doente paliativo não é homogéneo e, portanto, o doente paliativo não é necessariamente um doente terminal que tem meses ou semanas de vida, muito menos é necessariamente um doente agónico ou moribundo, como aqui já foi falado. E, portanto, nós temos que ser claros e precisos, e estas definições existem em torno da situação paliativa,
porque efetivamente nós temos doentes paliativos reabilitativos, os doentes que estão na urgência devem ser reconhecidos como paliativos, mas ter em conta, como aliás já iremos ver, que o facto de eles serem paliativos não faz disso que eles sejam necessariamente doentes moribundos, em final de vida. E eu faço este desafio e esta sugestão. A terminologia internacional fala de doente em fim de vida e as classificações falam de doente em fim de vida para aquele que está nos últimos 12 meses de vida. E nós temos aqui esta propriedade de falar entre fim de vida e final de vida. E final de vida realmente para os doentes que estão nas últimas horas ou dias, aquilo que é chamado SUD, situação de últimos dias de vida, que é apenas um subgrupo dos doentes em cuidados paliativos. E, portanto, há muitos doentes paliativos que irão recorrer à urgência. A enfermeira Joana já teve a oportunidade de ir buscar estudos portugueses, eles são conhecidos, e eu queria deixar aqui à vossa reflexão o seguinte: nós podemos dizer tudo, começar por aquilo que é mais frequente, o doente paliativo não devia ir ao serviço de urgência. Bom, mas então que respostas tem o doente paliativo quando tem uma crise sintomática? É isso que nós temos que perguntar. E já se falou aqui de geografia, já se falou aqui de acessibilidades. E eu, inclusivamente, quero aqui reiterar como é que é possível adequar cuidados e tentando que seja pelo menos àqueles que têm contacto com as equipas de paliativos, sabendo que no nosso país mais de 70% daqueles que carecem de paliativos não têm acesso a essas mesmas equipas. Portanto, compreendendo o racional e a tentativa de encontrar uma forma de identificar estes doentes, não será seguramente no melhor interesse do paciente que seja o critério ter tido contacto com uma equipa de paliativos, sob pena que deixamos muitos e muitos de fora. Com certeza que é mais do que zero, mas a nós interessa-nos ter não uma peneira larga, mas ter uma peneira mais fina. E nós o que é que sabemos? Bom, não queremos o doente no serviço de urgência, mas o serviço de urgência é a porta de entrada para todo o doente em crise. E, independentemente de nós queremos ou não, nós vamos ter doentes paliativos no serviço de urgência. A investigação demonstra, a enfermeira Joana já falou disso, há diferentes percentagens, há quem diga que, ou quem tente evidenciar de que quando se vai à urgência, ou do grupo de doentes que vai à urgência, 10% são doentes com necessidades paliativas. Insisto, é bom que vejamos como é que definimos doente paliativo, ou se estamos a definir doente em final de vida, porque isso vai, obviamente, enviesar as cifras que nós venhamos a ter. O que é certo é que eu sei que em qualquer hospital de agudos, entre 25% a 30% dos doentes que são internados têm necessidades paliativas e, portanto, inexoravelmente, nós teremos doentes paliativos nos seus diferentes subgrupos no serviço de urgência. Ora, se nós não o sabemos identificar, como é que nós vamos avançar do ponto de vista de responder às necessidades? Já aqui se falou e se disse, bom, não há tempo. É bom é que se tenha a noção de que o reverso da medalha do não haver tempo é muitas vezes enverdar por más práticas ao não reconhecer este doente e, digamos, encaudá-lo para um caminho que não tem que ver com a resposta às suas necessidades e tem até que ver com o aumento do sofrimento. Portanto, nós sabemos que há diferentes escalas, que há diferentes grelhas, são muito rápidas se nós tivermos em linha de conta aquilo que é a pergunta surpresa, aquilo que é a questão dos indicadores globais de deterioração. Basta que vocês vejam quanto tempo passa este doente na cama, quantas idas às urgências teve nos últimos meses, quantas quedas. E depois a questão dos indicadores específicos. Um doente com demência avançada, sem vida de relação,
com imobilismo e rigidez articular, incontinência, úlceras de depressão. Digam-me quantos veem assim. Estes são doentes claramente paliativos. E muitos deles em final, não é em fim, é em final de vida. Portanto, arranjem maneira, como nós arranjamos maneira, ao fim e ao cabo, de identificar numa triagem o que é um abdômen agudo, ou o que é uma pré-cardialgia, ou quais são os sinais da AVC. Isto é passível de ser aplicado com 3 ou 4 minutos. E eu desafio-vos, porque é isso que outros colégios, o Colégio Médico Americano de Emergência, explica claramente e diz claramente. Vamos ver o que é que tem que acontecer antes de identificarmos para que efetivamente este passo seja bem sucedido. E como eu disse, é fundamental identificar a situação de fim de vida, terminalidade, eu diria últimos dias de vida, e isto não são palavras por si só sinónimas, insisto, chama a atenção, não temos a capacidade de ir mais além. De qualquer forma, é fundamental que de seguida se avaliem as necessidades. E as necessidades e os objetivos de cuidados e o plano de cuidados que se venha a traçar é em função dessa mesma avaliação. Portanto, se alguém está numa situação, e agora centro-me em final de vida, o objetivo é a majoração do conforto. Ponto final, parágrafo. É a majoração do conforto. E investir, não é dizerem-me que não vão investir, é investir em que esse conforto seja garantido. E já voltaremos a esta questão. O que é fundamental? É que se adote um padrão de cuidados que é consonante com isso. Quando nós temos um padrão de cuidados, como a enfermeira Joana também disse, que passa por intubações nasogástricas, colocação de catéteres, realização de culturas, gasimetrias, isso é um padrão de cuidados que em nada tem que ver com as necessidades de alguém em final de vida. Portanto, será bom, e a Covid lembrou-nos muito disso, será bom que nós tenhamos em mente que, de facto, estamos obrigados a investir naquilo que traz benefício aos nossos doentes, não estamos obrigados a provocar malefício e sofrimento. E isso tem um nome. Distanásia, má prática, acontece, sim, acontece nos serviços de urgência, já lá voltaremos, como acontece, isto está documentado, a enfermeira Joana também falou dos vários estudos sobre agressividade em fim de vida, com escalas que existem para o identificar, seja no serviço de urgência, seja em internamento, e portanto isso está identificado. E o processo de morte com sofrimento agravado por intervenções desnecessárias é uma prática condenável, quer pelos colégios de medicina, quer pelas ordens de enfermagem, e, portanto, para todos os efeitos, nós não estamos obrigados a isso. É lamentável que ainda hoje a maioria dos profissionais, nomeadamente na urgência e nomeadamente os colegas de enfermagem, se sintam tão frustrados porque têm em mente que estão obrigados a fazer tudo para salvar um determinado doente. É falso, minhas amigas e meus amigos. Estão obrigados a fazer tudo para gerar benefício. Não estão obrigados a gerar malefício em doentes numa situação avançada, incurável e irreversível. E os estudos que identificam a frustração dos enfermeiros também identificam esta falta de clareza sobre os objetivos quando recebemos um doente em fim de vida, quando recebemos um doente em final de vida. E em fim de vida, e em final de vida, sobretudo, e eu volto a dizer, atenção às confusões, de facto, nós estamos obrigados a adotar um padrão de cuidados em consonância com os objetivos de cuidados. O que é que eu aqui queria chamar a atenção? Que, como também já foi dito, a questão do descontrole sintomático é um dos principais motivos para enviar os doentes às urgências, os doentes em final de vida. Ora bem, é preciso que se diga
que do ponto de vista dos sintomas, aqueles que são mais prevalentes nesta altura são essencialmente o delírio, a confusão, não a dor, não a dispneia, mas é, de facto, aquilo que tem que ver com o quadro comportamental e, eventualmente, a respiração ruidosa do moribundo. Como também já foi dito, não se trata com aspiração de secreções. Fiquei um bocadinho preocupada, mas é para relembrar. E, de facto, chamar a atenção para que estes doentes, a quem tantas vezes se diz não tenho nada para lhe oferecer, nomeadamente no serviço de urgência, são doentes que têm sintomas que podem e devem ser tratados. Existe tratamento, meus amigos e minhas amigas, não é dizer não há tratamento. A natureza do tratamento é que é distinta. Não é dirigida à doença, é dirigida ao sintoma, mas é tratamento na mesma. E, efetivamente, eu gostava de chamar a atenção para que há intervenções a fazer. Claro que quem não tem formação não sabe o que oferecer e refugia-se no jargão, não tenho nada para lhe oferecer. Bom, é bom que se aprofunde esta formação, como iremos ver no final, para perceber que há urgências de intervenção, nomeadamente num serviço de urgência, quando um doente entra com delírio, quando um doente entra com dor excruciante, quando um doente entra com dispneia, como há depois relevância e importância naquilo que tem que ver com a intervenção promotora da dignidade, naquilo que tem que ver com a promoção do legado, naquilo que tem que ver com a procura da busca de sentido. E, portanto, é para não pensar que nós, em termos de intervenção, estamos apenas reduzidos ao modelo de urgência, mas sim há urgência em controlar certos e determinados sintomas com os quais um indivíduo se pode apresentar ou no nosso internamento ou no serviço de urgência. E eu aqui queria saltar da teoria para a prática neste sentido. É comum, eu já vi isto escrito, já me conhecem, só falo daquilo que conheço, e de facto é lamentável, e estou a falar até na perspectiva médica, muitas vezes secundada pela perspectiva da enfermagem, que nós tenhamos a ideia que um doente que tem gemido é porque tem dor. E há uma enorme confusão entre gemido e dor, e estou a falar do doente que se apresenta em situação de final de vida, que leva a muito más práticas. Que más práticas são estas? É não saber distinguir dor de delírio, isto é um clássico na nossa área, é um clássico em relação a estes doentes. Eu volto a dizer-vos, o delírio é o sintoma mais prevalente, e achar que o doente, porque geme, está em sofrimento, está com dor. É preciso perceber que rapidamente nós percebemos que avaliando, e há inclusivamente escalas de avaliação de dor para os não comunicantes, que o doente que geme essencialmente está desorganizado, tem uma comunicação rudimentar e a resposta para tratar delírio não é utilizar opioides. Mas é má prática que, porque um doente está moribundo e chega à urgência, alguém decida que ele tem que ser alvo de uma perfusão de conforto de morfina. Eu insisto e insistirei, e acredito que estão todos preocupados, porque isto é má prática e ninguém deseja má prática. Intoxicar um doente com uma perfusão de morfina que ele não necessita, e eu partilho convosco, independentemente de estarem médicos ou não, os colegas de enfermagem têm a capacidade de contribuir para a formação dos médicos, de evidenciar aquilo que são as boas práticas. Eu partilho convosco que, de facto, uma colega que está neste momento a fazer estágio connosco, de uma instituição fora da nossa unidade, mas aqui de Lisboa, me dizia, sabe, doutora Isabel, eu julgava mesmo que o doente por estar agónico nós temos que começar uma perfusão. Não, minhas queridas e meus queridos, a maioria dos doentes não precisa de perfusão nenhuma, muito menos por estar com gemido, muito menos com a indicação de apressar o débito porque está a gemer, muito menos com a indicação de ser a 2 cc hora. Essas perfusões não existem no âmbito dos cuidados paliativos, não existem como recomendação para os doentes em final de vida, e eu insisto, o gemido não se trata, e o delírio não se tratam, desculpem, com perfusões ditas de conforto. É preciso explicar que um doente que está moribundo, está frágil, está de facto muito fragilizado, mas não está necessariamente em sofrimento
porque não come, porque não comunica, porque tem alguma farfalheira. É preciso explicar isto aos familiares. E é preciso explicar também, este é um drama, continuarei a falar as vezes que forem necessárias, até que a voz me doa, do enfermeira Joana Rente. Não se preocupe de ter que repetir as coisas. A falência não é do marketing. A falência pode ser de outros. E, portanto, não há opção que não seja continuar a repetir, porque deixar de fazê-lo é dar oportunidade a que a ignorância grace e se instale. E, de facto, sim, é verdade e é preciso dizer que os doentes não têm que estar contidos fisicamente. Eu prefiro amarrados porque é aquilo que literalmente acontece. Este é outro drama do doente moribundo no serviço de urgência. Eu espanto que ainda não tenha sido falado, acredito que todos estão preocupados com isto, porque de facto se desconhece aquilo que é a contenção química. E eu desafio-vos, os que trabalham, por exemplo, com instituições como a Alzheimer Portugal, para ver que têm desde já certificações, são daquelas que de facto curricularmente são mais valiosas, de instituição livre de amarrações, livre de contenções. E, portanto, há boards internacionais a certificar, não existe nenhuma recomendação, e eu faço esse desafio, vão ver quantos doentes no serviço de urgência estão amarrados. Há pouco falava-se por causa de fazer VNI, por Deus. Qualquer recomendação, seja da Sociedade de Pneumologia, seja das sociedades de nutrição, diz que um doente não pode nem deve estar amarrado para fazer ou nutrição ou terapêuticas de suporte ventilatório. E eu pergunto, tem SOS para delírio? Tem SOS para agitação psicomotora? Não, a resposta não pode ser manter os doentes amarrados. Portanto, caminhando para aquilo que quero que seja o final, dizer-vos o quê? É preciso tomar decisões para orientar boas práticas e boas respostas a este tipo de doentes. E desde logo contar no serviço de urgência que é preciso saber discutir as ordens de não reanimação, o que nunca passará por chegar ao pé de uma família e dizer: olhe, quer que eu faça tudo pelo seu doente? Porque eu acho que ninguém tem dúvidas sobre qual será a resposta. A pergunta é que tem que ser feita de outra maneira. Quer que eu faça tudo aquilo que possa ser adequado para lhe proporcionar conforto? Porque, sabe, não tomaremos manobras invasivas que o que farão é agravar o sofrimento, como iniciar manobras de ventilação, como realizar diálise, como iniciar suportes de órgão. É isto que tem que ser explicado. É isto que tem que ser, de facto, preparado para saber dizer que não, agora vamos parar com tudo. Não, não vamos parar com tudo. Vamos suspender aquilo que for desadequado e fútil. Vamos manter e investir em tudo aquilo que possa trazer benefício. O que é visto? Daria pano para mangas, é ver na urgência doentes avaliados com hemoculturas, antibioterapias, basta ver como morrem estes doentes, 80% a fazer antibioterapia de largo espectro, com civastatinas, com inibidores da bomba de próton, com heparinas de baixo peso molecular, e isso são tudo más práticas. É preciso, de facto, discutir a possibilidade de sedação paliativa, que, como digo, não é uma medida de primeira linha, nem é uma medida para ser feita unilateralmente na urgência, sem contacto com a equipa de paliativos. Nada disto que eu vos disse é igual a dizer que se desiste do doente, que nós atiramos a toalha ao chão, que nós temos que mandar o doente obrigatório para a UCI. Seguramente identificarão estas frases que eu aqui coloquei e é fundamental que tenhamos todos capacidade de lhes saber responder. Não, o doente não vai morrer à fome e à sede, colocar-lhe uma sonda é obstinação e não vai resolver o problema, que não é de desnutrição, é de caquexia e de sarcopénia, e isso não se resolve forçando a alimentação por via artificial, e sim, vamos investir. E não é utilizar a linguagem desadequada dizer que não vamos investir. O que é que eu queria de facto dizer? O serviço de urgência, e peço que os colegas
que orgulhosamente trabalham no serviço de urgência vejam o privilégio, e nestes dias que estamos a atravessar, infelizmente tão pouco reconhecida a pressão que está a ser exercida sobre os serviços de urgência, mas dizia eu, reconheçam e orgulhem-se do trabalho que vocês fazem no serviço de urgência, que é altamente complexo. E o serviço de urgência é um local de excelência para apoiar o doente paliativo. Não quer dizer que seja porque nós o queremos lá. Não, é por saber que ele vai lá chegar e que é possível vocês fazerem várias coisas. Desde logo, identificá-lo como doente paliativo, foi isso que estivemos a ver, e discutir os objetivos de cuidados. Atuar desde logo, tratando adequadamente os sintomas que são mais emergentes. Achando que têm mesmo que referenciar estes doentes para cuidados paliativos. Esse é de facto um exercício interessante, ver quantos doentes são referenciados a partir do serviço de urgência. Nós sabemos que os doentes são referenciados muito tardiamente, mas dos tais doentes paliativos que não são moribundos, quantos são referenciados, por exemplo, para uma consulta externa de cuidados paliativos? Eu posso vos dizer, eu convivo com essa realidade. Eu recebo em consulta externa doentes referenciados a partir do serviço de urgência, de onde tiveram alta. E são seguidos vários meses na minha consulta externa. Ok? Depois a questão de explorar, de facto, o trabalho interdisciplinar e de chamar o colega de paliativos ao serviço de urgência. Se não for chamar, é pelo menos contactá-lo. Ok? E o que é que nós pretendemos? Evitar a obstinação terapêutica, que é má prática e é sancionada, e evitar coisas como amarrações, perfusões e realizações de exames complementares e de terapêuticas que são fúteis. Isto é extraordinariamente importante e eu deixei isto para o final para vocês verem como é aqui tão importante. Eu vou deixar esta bibliografia, esta questão de como em 5 minutos, é evidente que pode não ser em 5 minutos, mas como há aqui uma chamada de atenção para algo que raramente, digo eu, acontece na urgência. E acredito que não estou enganada, que é, ao identificar um doente paliativo, não necessariamente moribundo, ter a capacidade de discutir com ele objetivos de cuidados, discutir com ele e com a família, perceber os seus desejos, como disse a enfermeira Joana. O que é que este doente previamente disse sobre o assunto? Temos que avançar rapidamente para a traqueostomia? Por que é que não podemos fazer a ventilação não invasiva durante o tempo enquanto estamos a clarificar aquilo que está a acontecer? E, portanto, terem a noção que esta discussão é importante para todos os doentes que cumpram critérios de paliativos. O que não pode deixar de acontecer, e com isto termino, é que tem que haver formação na área de paliativos para quem está no serviço de urgência. Sejam eles médicos, sejam eles enfermeiros. Mas nós não somos especialistas de paliativos. Pois não. E tenham bem a noção que não são. Mas o que está preconizado é que para quem se confronta com doentes em fim de vida, com necessidades paliativas, tem pelo menos que existir formação básica. E a pergunta será mesmo essa. Quantas das pessoas que estão no serviço de urgência têm formação para poder atuar em conformidade? Reconhecer, avaliar, adequar objetivos e ter um padrão de cuidados em consonância. Nós temos as pessoas já com direitos reconhecidos, temos muita legislação, são muitos profissionais de saúde e mais são as pessoas que desconhecem enquanto cidadãos os seus direitos. E não estamos aqui a falar de executar a morte de ninguém, nem de dar prioridade, como infelizmente neste país ao contrário se está a fazer, a ajudar aqueles que querem ser cuidados a viver, em detrimento, digamos, de dar prioridade àqueles que querem ver a sua vida encurtada, e isso nada tem que ver nem com cuidados médicos, nem com cuidados de enfermagem. O desiderato de cumprir estes direitos depende de todos nós. Depende de todos nós. E de cada um se interrogar, de facto, o que é que eu posso fazer no local onde estou para, de alguma forma,
ajudar a mudar a vida de cada pessoa em fim de vida que vem ter comigo. Se fosse por uma questão de achar que estamos todos a falhar, como imaginam, ao fim de 27 anos eu já me tinha atirado de um precipício abaixo. Eu queria aqui responder diretamente, se me é permitido, à enfermeira Joana. Nós estamos a falar de processos de mudança e neste processo de mudança de mentalidades há um fator muito importante. Numa sociedade que está desejosa do ganho, do controlo, da vitória a qualquer custo, aqueles que tratam os que não se curam e aqueles que vão morrer são vistos como falhados. E, portanto, a razão do aparente falhanço, da tal mudança que tarda e que já vai, digamos, trazendo alguns resultados positivos, mas concordo, é de facto muito modesto o tipo de resultados que nós temos. A razão do falhanço, ou as razões, são várias. Desde logo, isto não ser uma prioridade política. Depois, os profissionais de saúde fugirem disto mais do que o diabo da cruz. Esta formação devia ser obrigatória por aquilo que são as suas práticas e aquilo que é a realidade. E lá está, porque nós estamos a falar daqueles que tantas vezes são olhados como os derrotados e daqueles que são olhados como os que não têm capacidade de salvar todos. Nós, realisticamente, sabemos que a resposta passa por não falhar àqueles que não se curam, porque essa é a nossa obrigação, acompanhar sempre os nossos doentes, quer eles se curem, quer não se curem. O serviço de urgência é, indubitavelmente, um serviço onde há muito a fazer pelo doente com necessidades paliativas, nomeadamente por aquele que está em final de vida, e, portanto, eu espero que possam existir mais oportunidades, mais iniciativas, e desejo do fundo do coração que o trabalho da enfermeira Joana Rente possa ser bem sucedido para, de facto, ajudarmos não a mudar o mundo inteiro, mas a mudar o mundo de muitas pessoas que precisam de ser ajudadas a viver com qualidade e dignidade até ao final das suas vidas. Muito obrigada e desculpem se me alonguei um pouco mais. Muito obrigada, doutora Isabel, e muito obrigada, enfermeira Joana. Eu deixo já aberto o debate na plateia para estas situações também de provocação da nossa prática e da nossa reflexão sobre ela e de repensarmos esta questão de quem nos chega, como nos chega e o que fazemos com aquele que nos chega. E com o conhecimento que temos e a condição que temos. E abriria à plateia o debate. Boa tarde. Acho que agora já está. Boa tarde, eu sou Isabel Santos, sou enfermeira na urgência do Polo HG. E uma coisa eu vos queria dizer. Primeiro, agradecer e terei certeza que hoje já mudaram alguma coisa, que foi a minha cabeça. E eu explico porquê. Eu não tenho perguntas a fazer porque a minha ignorância em relação ao vosso tema é grande. Sou apaixonada pela emergência. No entanto, na minha equipa, tenho vários elementos que querem andar com um projeto de paliativos. E desde já as minhas desculpas que a Luz Verde está ligada a partir de hoje. Porque não tenho dado realmente muito interesse a isso, da minha parte. Mas eles estão lá, muito interessados. E é só dizer-vos obrigada. Mudaram a minha cabeça. A Luz Verde está feita para os elementos da urgência do HG que andam lá para fazer cuidados paliativos. Muito obrigada mesmo. Mais questões, partilhas? Está ali uma colega com a mão no ar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu também não é bem uma questão, é mais uma partilha também. Pronto, eu sou enfermeira na saúde infantil, na urgência.
Fiz a pós-graduação com a enfermeira Ana, também sou pós-graduada em enfermagem de saúde de paliativos pediátricos, e fui parar a urgência. E tive um grande entrave na equipa porque ninguém percebia muito bem o que é que eu podia oferecer, e acho que ainda ninguém percebe muito bem o que é que eu posso oferecer. O que é certo é que nós temos tido, claro que o universo em pediatria é muito reduzido, felizmente, a recorrer à urgência, mas temos tido algumas situações e o que se nota é o pouco à vontade, tanto dos colegas como da parte médica. Acho que é transversal também as intervenções desnecessárias, que as pessoas às vezes, lá está como a doutora estava a dizer e que a enfermeira Joana também falou, não sabemos exatamente o que é que podemos fazer diferente, o que é que podemos discutir ou a quem é que podemos recorrer, e em crianças também temos os pais. Eu só queria comentar uma frase que há pouco estava a falar com a minha colega, que a doutora Cândida Cancelinha, que com certeza algumas conhecem, me disse a semana passada, quando estávamos a discutir um caso na urgência, é que os pais, os familiares, dizem-nos quer que faça tudo. Mas o tudo para eles não é o tudo que nós entendemos. O tudo, nós não podemos entender o tudo como intubação, como medicação, como antibióticos. O tudo é eles, se calhar, estarem ao pé deles, temos essa oportunidade, dar-lhes essa oportunidade, é a dor, é poderem estar em silêncio, em família, e acho que é isso que nós temos que ultrapassar, que nós sabemos como enfermeiros, acho que toda a gente tem vários serviços, passamos por isso, mas é isso que nós temos de trazer também à nossa urgência, à nossa área de trabalho e pensar, se fosse connosco, se fosse um familiar meu, o que é que eu gostava que fosse feito. E acho que essa questão depois se traduz muito nos cuidados que prestamos e na maneira como nos portamos com estas famílias. Era só isso e obrigada pela intervenção, que acho que foi muito elucidativa das duas. Parabéns. Muito obrigada pela partilha e obrigada por nos revermos e perceber que o bichinho vai ficando. Espaço para mais uma. Partilha, se houver. Enquanto partilham, também dizer-vos que há 2 anos passei no serviço de urgência do Hospital de Geral dos Covões e com a minha tutora, na altura, na especialidade, disse a enfermeira Virginia, são tantos doentes paliativos aqui. Não foi isso que os trouxe cá, não foi essa condição, nem esse desígnio, nem esse nome. Mas vejo tantas pessoas com necessidades paliativas, vi tantos falecimentos anunciados. Também vi muita atitude de conforto e quero validar isto, como a Joana aqui partilhou dos colegas, e que há sempre mais qualquer coisa que podemos fazer. E às vezes o mais é menos gasto de tempo naquilo que não é evidente para o conforto do outro e mais um gasto do tempo em que só a tomada de decisão ou partilha junto do familiar ou do doente ou da equipa que está sob a reflexão do o que vamos fazer vale a pena, com que proveito? Às vezes basta perguntar com que proveito? E mediante a resposta, se a resposta normalmente for um proveito de analítico, de valor pouco mensurável em conforto, repensem. Porque outra das questões que precisamos é de voltar a dar o controle à pessoa e por isso, se o estimulamos a ter diretiva antecipada de vontades, é importante que nós saibamos como é que a vamos ver da sua existência. Tem que existir forma de nós sabermos e de estarmos mais alerta para elas, porque isso pode ser uma tomada de ajuda para aquelas pessoas que nos entram com essa condição para a nossa tomada de decisão. E por isso estimulem também. Até dentro de um serviço de urgência é tempo de discutir diretivas antecipadas de vontade, porque é lá a porta de entrada de muitos dos doentes. E eu nunca tenho medo, tenho muita pena de não ter um espaço de urgência associado, por exemplo, à oncologia, onde estou. Mas permanecemos com o telefone 24 horas, não resolve, porque há sintomas extremamente agressivos, refratários e que precisam de ajuda e nesse momento da urgência. Eu nunca tenho medo de dizer, vá à urgência. Pode não ser cuidado no seu tempo, mas será importante ser cuidado naquilo que o alivia.
e em casa não estará a ter essa possibilidade a partir do momento em que me telefone e eu digo que não estou a ter capacidade de responder. Por isso, nunca tenho receio de dizer a nenhum colega ou a nenhuma família que vá, porque sei que do outro lado tenho profissionais e que também terão capacidade de decisão ética. Cabe-nos como dizia a enfermeira Isabel, se calhar termos a luz verde ativada. E obrigada por terem ficado 200, 100, não sei quantos estão online, a permitirem que nós se calhar dessemos uma luz verde à questão. E isso, só isso muda. Sim. Dão-me licença que façam... Eu queria só reiterar que foi um gosto. Aliás, eu disse isso hoje no serviço, que queria, inclusivamente no hospital, voltar a falar desta temática. E queria reiterar uma coisa. Atenção, que doente paliativo ou com necessidades paliativas não é só o doente moribundo. Eu posso identificar na urgência doentes paliativos não oncológicos, gostava aqui de chamar a atenção, porque eu sei que o contexto muitas vezes dominante é pensar no doente oncológico. Pensem no vosso doente com a multipatologia e falência de órgãos e que faz 1, 2, 3 internamentos com intercorrências infecciosas e que de facto pode, ao ser abordado pelos paliativos, ter alta. No meu serviço, nós damos alta a 55% dos doentes paliativos. Portanto, eles não podem ser necessariamente moribundos. E, portanto, é muito, muito relevante que sim, talvez por uma questão pragmática e prática, se possa começar no que fazer com o doente em final de vida, mas no doente paliativo é ir mais além. Portanto, ninguém disse que um doente paliativo não pode beneficiar de uma cirurgia paliativa. Eu dou-vos o caso de um doente com demência e com fratura de colo de fémur e a discussão que fazemos com o ortopedista sobre qual a intervenção cirúrgica menor, se é caso disso, porque alguns não são sequer candidatos a ela, mas outros são, no sentido de permitir que o doente se sente, e não mais do que isto. Mas eu chamo a atenção porque, assim como me verão sempre contra a obstinação terapêutica, eu chamo a atenção que nós, paliativistas, interagimos com todos os departamentos do hospital e, portanto, eu posso ter que discutir um doente com a anatomia patológica, com a medicina interna, com a nefrologia e ter aqui bem claro que nem todos os doentes paliativos que vão à urgência estão no final de vida. O que é que dizem as recomendações? Quanto mais precocemente forem referenciados aos paliativos, melhor a sua sobrevida e melhor a qualidade de vida. Portanto, atenção a este outro nicho que se chama referenciação precoce de doentes paliativos a partir do serviço de urgência. Mais uma vez, muito obrigada. Eu ia dizer isto mesmo, e agora fica mais um desafio, porque se o final de vida são os dias antes da vida em que temos o conforto, há outro que é, de facto, cai-vos na urgência a situação maioritariamente de agudização e de identificação diagnóstica de um diagnóstico crónico ou um diagnóstico que se identificou naquele momento, mas já é avançado, progressivo e limitativo potencialmente de vida. E um utente com AVC hemorrágico extenso, um utente com uma identificação de uma doença de insuficiência de órgão evolutiva e que está frequentemente a entrar na urgência. Um doente que tem um conjunto de circunstâncias muito específicas, como identificar-se naquela área de insuficiência de órgão, insuficientes cardíacos, grau 4, insuficientes DPCOs, que têm agudizações e infecções repetidas. Podem ser vocês o motor da referenciação, devem ser vocês o motor da referenciação, porque ele fica estabilizado convosco, vai para casa e mais ninguém o vê mais uns meses. E por isso devem ser vocês o motor de referenciação. E não se esqueçam, se o utente poderá vir a falecer no prazo de um ano e não fosse surpresa para vós, se calhar já estamos a chegar só a esta fase e não queríamos isso, queríamos antes. Se calhar temos um doente paliativo e cuidem dele como tal. Obrigada. Olhem, terminamos assim, desta excelente forma, este primeiro dia de trabalho. Muito, muito obrigada às três. Deixem-me partilhar uma coisa convosco.
Eu fiz mestrado de paliativos na Católica em 2007 com a doutora Isabel Neto e hoje continuo a ficar presa à apresentação que ela faz, da mesma forma que fiquei em 2007. É uma coisa... E acredito, doutora Isabel Neto, este auditório ficou todo preso à vossa apresentação. E aquilo que vocês disseram, a doutora Isabel e a Joana Rente, sobre as intervenções que temos no serviço de urgência e que provavelmente são completamente despropositadas, vão fazer abanar esta gente e pensar, quando tivermos uma prescrição de sonda nasogástrica, será que ela vai realmente trazer algum benefício àquele doente? Eu, pessoalmente, isto é uma das situações que me abana sempre. Sempre que eu tenho uma prescrição de uma sonda nasogástrica, que é um procedimento completamente despropositado para doentes em final de vida, até que ponto é que aquilo pode trazer? E acredito que, para mim, já me fazia sentido isto, acho que vai fazer para esta gente toda, a partir da vossa apresentação de hoje. Muito, muito obrigada. 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 Bom, resta desejar-vos então um excelente regresso a casa. Aproveitem também a cidade de Coimbra. Hoje vamos ter alguns eventos, a Serenata, o Rally de Portugal. Portanto, aproveitem a cidade e marcamos então o encontro amanhã aqui às 8h45. Obrigado. Até amanhã. Muito obrigada. Até amanhã.